Olá, bom dia, bom dia. Hoje, dia 31 de janeiro, terça-feira, 7h14 da manhã, tudo bom? Tô começando mais um chá de boneca. Oi, Tânia, tudo bom? Elane, Verônica, tudo bem? Começando mais um chá de boneca, esse programa em que eu trago assuntos que interessam a quem tem vontade de fazer bonecas de pano tão lindas quanto essas aqui, tudo bem? Bom dia, Lucy. Então, chazinho de boneca, tem que ter um chazinho, né? Vou tomar um pouquinho enquanto vocês chegam, falam bom dia. Tudo bem? Eu gostei de fazer nesse horário bem cedinho, então vamos ver se eu consigo manter esse horário. Gostei muito. A gente já começa com uma live já de cara no dia, né? Tudo bom, Verônica? Então, eu sou a Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, sejam muito bem-vindas aqui ao Chá de Boneca e hoje eu vou falar sobre como fazer boneca de pano sem saber costurar. Melhor horário. Ai, que bom! Olha só, sempre vai ter melhor horário para alguém, né? Em qualquer horário que eu aparecer aqui, alguém vai falar que é o melhor horário. Deixa eu dar um oizinho para vocês aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre isso porque eu recebi já esse comentário sobre... Gente, se vocês ouvirem uma gatinha aqui loqueando, é a minha gata, que ela tá miando, tá correndo, tá fazendo... Agora é o horário dela brincar, pulular por aqui. Então, esses dias eu recebi esse comentário. Ai, meu Deus, mas e quem não sabe costurar? Faz o quê, né? Como que começa a fazer boneca? Então, não só esses dias, mas sempre recebo esse tipo de pergunta. Então, achei legal trazer aqui sobre esse tema, né? Então, por que que você deve me ouvir? Porque pode ser que você ainda não tenha começado a fazer boneca porque você não sabe costurar, né? Lucy, é esse o seu caso? Me conta aqui se é esse. E aí, o que acontece? Você primeiro pensa que você precisa começar a saber costurar para depois começar a fazer boneca. Então, eu vou te mostrar aqui que não é exatamente assim, tá? E aí, eu acho que isso vai trazer um alívio para quem tá me ouvindo aí e não sabe costurar. Então, eu quero saber de vocês primeiro, me conta aqui, quem que já sabe costurar, não começou ainda, porque pensa que tem que saber costurar primeiro para depois começar a fazer boneca, né? E outra coisa que eu quero que vocês me contem, agora vamos começar aqui com essa live de vez, né? É assim, afinal, o que é saber costurar? Porque eu acho que esse saber costurar é uma coisa, uma névoa, assim, para mim pelo menos é. Porque saber costurar é você saber um ou outro pontinho, é você saber fazer molde, é você saber fazer o quê, né? Costurar em que nível saber costurar? Porque, assim, eu vou contar que até hoje, eu não me considero uma costureira, tá? Eu comecei a fazer boneca de pano, já contei aqui várias vezes, inclusive agora eu trouxe. Ai, meu Deus, deixa eu pegar a minha boneca. Eu trouxe a minha primeira boneca, peraí só um pouco. Inclusive agora eu trouxe a minha primeira boneca, que eu sempre falo aqui pra vocês, e ela tava na casa da minha mãe. Que foi uma boneca Tilda que eu digo que eu fiz, sei lá, 10% dessa boneca só, porque eu acho que a boneca, a professora, ela fez praticamente a boneca inteira, essa aqui, ó. Ela tá até meio estronchadinha já, porque ela fica lá na casa da mãe, enfim. E assim, eu não sabia nada de costura, gente. Se eu colocava um botão, era muito. O que eu sabia, sim, que eu não vou aqui mentir pra vocês, eu bordava, desde pequenininha eu bordava ponto cruz, né? Minha mãe me ensinou ponto cruz. E, ixi, eu vou ter que fechar essa cortina aqui, senão eu vou ficar com a cara estourada aqui na... Pera aí, só um pouquinho de novo, gente.
Eu esqueci, né, que nesse horário entra o sol aqui pela janela de manhãzinha. Bom, então, voltando aqui ao raciocínio, o que eu tava falando aqui, quando eu comecei a fazer boneca, eu não sabia nada, eu sabia só o que eu sabia de bordado, né, que eu aprendi com a minha mãe de pequena, assim, então eu fazia ponto cruz. Mas isso meio que não me ajudou em nada, porque eu deixei de fazer bordado muito tempo, assim, sabe? Fiquei muito tempo sem fazer mesmo. Eu fazia quando eu tinha uns 5 anos e depois não fiz mais. Aí depois eu retomei o bordado quando eu voltei com essas loucuradas de fazer mil coisas. Então, e assim, daí eu fui aprender a fazer essa boneca aqui, eu não sabia nada de máquina, não sabia nada de costura, nada de nada, né? Então, eu fiz, inclusive antes eu tinha feito daí uma mini aula lá de costura só para eu saber mexer na máquina de costura que eles tinham lá no curso, né? Então foi isso. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que dependendo do que você entende por saber costurar, e aliás, não dependendo não, você não precisa saber costurar, eu vou te explicar o porquê, tá? Mas não precisa mesmo para começar a fazer boneca. Então, por isso que eu digo, eu comecei assim e eu sei que qualquer pessoa que está aí me ouvindo também consegue começar desse jeito que eu tô falando, sem saber costurar. Me fala seu nome, Mourixart, eu não sei qual que é seu nome direito, que eu quero dizer o seu nome aqui. Manejar a agulha em máquina, o ato de costurar, molde, acho que seja planejamento. Beleza. A Lucy falou, juntar os panos, seja na máquina, seja na mão, com agulha e linha. Legal. Então fiquem comigo até o final. Mouri. Prazer, Mouri. Então tá. E assim, olha, por que eu falo muito isso de você não precisa saber costurar para começar a fazer boneca? Porque eu entendo por costura, tipo assim, não é só fazer o ponto, é você entender do processo de costura, sabe? Você saber fazer alguma coisa além, assim. Eu não sei explicar direito, mas não é só fazer um ponto é, e, e é isso. Para mim, saber costurar é muito além disso. Por isso que eu digo sempre que eu não me considero uma costureira, né? Eu já sou muito melhor, já estou muito melhor do que eu estava lá no início, mas eu não me considero uma costureira. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não espere saber costurar para aprender a fazer boneca. Daqui a pouco, lá pro final, eu vou. Calma, calma, Lucy, que você deve estar ansiosa aí. Lá pro final eu vou trazer alguma coisa aí para você. Mas não espera saber costurar para aprender a fazer boneca, porque eu acho que isso só vai te desmotivar mais ainda e vai parecer que você tem uma pedra enorme na frente para transpor, entendeu? Então, tipo assim, você vai pensar, puxa, mas eu primeiro preciso aprender a costurar para depois começar a fazer boneca. Ah, é muito trabalho. Não, é muita coisa. Não, não é assim, tá? Eu tô dizendo isso por experiência própria, porque eu comecei a costurar com a boneca. Não foi o contrário. Eu não aprendi a costurar para daí fazer boneca. Eu fui aprender a costurar com a boneca, tá? E eu fui melhorando, daí obviamente, né, você vai melhorando no processo, eu fui melhorando o meu processo de costura, fui aprendendo a mexer na máquina, mas isso tudo com a boneca, tá? E não teve outro motivo, eu não comecei a fazer roupa, não comecei a fazer nada mais, foi com a boneca. A Fabiana falou bom dia. Muri, seria o processo todo de costura? Sim, que eu entendo como costura? Talvez seja isso. Para mim, para mim, eu imagino que para muita gente aí seja assim, saber costurar é uma coisa muito maior do que só fazer um ponto, né? Então, por isso que eu digo que parece daí que é uma pedra enorme na frente que você precisa transpor. E aí você pensa, puxa, mas eu nem queria saber costurar. Não é isso. E quando eu fui fazer boneca, eu também tinha essa coisa na cabeça,
tá? Tanto que eu sempre falo que foi uma professora minha que falou que fazia boneca, ela me mostrou as bonequinhas dela e ela me indicou, né, pra eu ir lá fazer o curso. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada de costura dela, mas eu também não, você vai ver, você não precisa saber costura, elas, né, você vai só fazer o mínimo necessário ali de costura. Então é isso. E aí que eu sempre falo, né, que não é bem assim, que bonequeira é diferente de costureira. Por que que eu falo isso? Porque para você bonecar, para você fazer boneca, você precisa saber de técnica de boneca e não técnica de costura, né? De costura eu sempre falo isso, que a gente precisa assim de 3 pontos, vamos lá, 3 pontos principais que você precisa saber, tá? Mais do que isso, você já tá fazendo frufru na boneca, entendeu? Então, assim, você não precisa. E sinceramente, para você fazer mesmo, seguir o risquinho ali da boneca para ela ficar desse jeito aqui, é 1 ponto, tá? Então, assim, o que você precisa saber é de técnicas de boneca, técnicas de bonecar. Ah, como encher, como fazer o molde, como colocar o cabelo, né? Customizar, como fazer emenda, como embutir coisas. Isso é técnica de boneca, não é técnica de costura, né? A lógica que a gente usa para montar a nossa boneca, para criar a nossa boneca, é técnica de boneca, a gente não aprende em costura, né? E isso, Lucy, então, ouvir isso anima mesmo, porque é verdade mesmo, você não precisa saber costura, meu Deus, saber todas as técnicas, não, é técnica de boneca. Claro que tem também uma segunda parte, digamos, porque assim, todo mundo me fala da roupa, né? Ah, eu tenho problema com roupa, e eu já fiz, inclusive, uma live sobre isso, porque a roupa realmente é uma técnica de roupa. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade, eu também tenho, tá? Dificuldade com roupa, porque quando a gente aprende boneca, técnica de boneca. Então, por isso que eu digo que eu não sou costureira, eu aprendi boneca, eu não aprendi costura, né? Eu aprendi boneca e fui melhorando com o tempo a bonecar. Agora, a roupa é uma técnica de roupa, de costura de roupa, modelagem de roupa. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque são coisas diferentes, são áreas um pouco diferentes, né? Mas se acalme, porque tem também como fazer roupa sem você ser uma modelista e tudo mais, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para boneca e para costura. Entenderam por que você não precisa saber costurar para fazer boneca? Porque você vai aprender isso com a boneca, bonecando. Você vai aprender alguns pontinhos e é isso. E assim, provavelmente, se você for se meter a fazer alguma costura mesmo, de verdade, mesmo quando você estiver bonecando, talvez você tenha aí uma certa dificuldade. Eu tenho, pelo menos, eu não me arrisco muito a mexer com roupa, não, ou com, sei lá, qualquer outro tipo de costura, assim, porque realmente é outra coisa, né? Então, então é isso. Então, claro que saber. E assim, gente, é óbvio que se você já é uma costureira, se você já sabe costurar, isso vai te ajudar muito, né? E assim, vai te ajudar por quê? Porque vai te dar agilidade, tá? Eu não acho que você ser uma costureira já vai te dar expertise na boneca. Não, porque como eu disse, você vai aprender uma outra técnica, a técnica de bonecar, não é de costurar. Mas se você já souber costurar, você vai ser mais ágil, né? Porque a gente, quando começa sem costurar, eu tô falando isso por experiência própria, a gente enrosca numas coisas assim de costura mesmo, né? Porque você tem que passar a costura da boneca de alguma maneira. Então a gente acaba enroscando, errando coisas que uma pessoa que já sabe costurar muito bem não passa, tá? Mas não por isso você vai precisar aprender a costurar antes para fazer boneca. Não, por favor, tá? Se a sua intenção não é ser uma costureira, não faça isso. Você só vai se frustrar, eu acho. E tem como fazer sem nenhuma costura? Uma boneca sem nenhuma costura, 0 costuras. Olha, eu vou dizer que eu nunca tentei, tá? Nunca tentei, eu imagino que tenha.
Eu imagino que dê para fazer colando, por exemplo, né? Mas se você já me conhece daqui, você deve saber que eu não gosto de cola. Eu sou contra cola, né? Eu uso o mínimo de cola possível nas minhas bonecas, não gosto mesmo. Então, porque fica um acabamento ruim e muitas vezes eu vejo que tem várias bonequeiras que usam cola e cola quente. E, gente, a cola quente, olha, eu consigo me colar inteira e não consigo colar o negócio que precisa. Eu fico inteira cheia daqueles fiapos da cola quente lá e não dá certo. Não gosto, eu não gosto do acabamento, fica amarelado depois, descola aquilo. Então, assim, cola pra mim não dá. Mas se você aí que tá me ouvindo quer tentar fazer uma boneca só de cola, tenta e depois me manda aqui, porque eu sou curiosa, eu gostaria de saber se tem alguém que faz boneca só de cola. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu tô vendo que tá rolando um monte de conversa aqui. Mauri, entendi. Infelizmente, roupa é modelagem. Tem muito de modelagem, sim. Não vou. Assim, tem as roupinhas que são mais simples, né? Mas se você quer fazer uma roupinha que seja mais elaborada, que seja removível, que seja forrada, né? Que seja uma mini roupa de pessoa mesmo, então aí tem um pouco de modelagem, sim. By Nicinha Neves. Nicinha? Nicinha é o nome da minha boneca. Bom dia, tudo bom? Quero muito aprender a fazer bonecas. Eba, tá no lugar certo. Mouri, normal errar, é a persistência que vai fazer melhorarmos na costura, com certeza, tá? Eu sempre falo isso, que a gente erra, sempre vai errar. Não importa o quão boa você seja, você sempre vai errar. Tanto que nas minhas lives do Bonecando ao Vivo, eu falo isso porque eu erro bastante. Vocês veem lá que eu erro. E eu acho que isso é legal quando acontece ao vivo, porque daí vocês percebem que eu não para eu fazer uma boneca assim, que fica linda, maravilhosa, eu erro do processo. Sempre, tá? Não existe, eu nunca fiz uma boneca que eu não errei, tá? Então você vai errar sim, vai errar bastante, só que você vai, a maneira de você solucionar esses erros, passar por esses problemas, é que vai dizer se você vai persistir ou não, se você vai continuar ou não fazendo suas bonequinhas, tá bom? Bom, outra maneira que me veio na cabeça, tá? Que poderia ser de fazer uma boneca sem costura, totalmente sem costura, além de fazer com cola, né? Que eu acho que ficaria um acabamento péssimo, mas vamos lá. Se você fizer, por favor, me mostre que eu quero ver. Seria com amarrações, por exemplo. Eu imagino que daria para fazer. Olha, isso me veio na cabeça. Se você também tiver paciência, quiser fazer, testar aí, me mostrar, seria legal. Fazer com amarrações, eu nunca testei, né? Então, sei lá, de repente pegar um tecido que seja já num formato costurado, tipo uma meia, por exemplo, e fazer com amarração, com barbante, não sei. Eu imagino que ficaria grosseiro, né? Que não ficaria muito durável, mas olha aí, amarrações vêm de bonecas africanas. Pois é, eu vi as abayomis, né? Elas usam bastante. Eu não tenho certeza se lá tem zero de costura. Mas eu sei que elas usam muito de amarração mesmo. As bonecas abayomi são uma fofura, inclusive. Eu não sei fazer, ainda saberei algum dia. Ainda vou a fundo nisso, acho lindas. Mas nunca testei. Então, quem for testar aí, mostre a boneca Nicinha. Olha, a Nicinha, a bonequinha mesmo, ela não tá aqui. Mas a Nicinha, coelhinho, tá aqui, olha. Essa aqui, ó. Ela é pitiquinha, eu amo elas. Sempre mostro elas. As bonequinhas Nicinha são essas, nesse formatinho. Só que você é Nicinha com C, minha Nicinha com 2 S. Bom, mas então, se a gente tem como fazer sem saber mesmo costurar, saber todos os processos e tudo mais, como que a gente vai passar costura na boneca se a gente não sabe costurar? Ai, Thalita, pelo amor de Deus, como é que vai fazer isso? Então, vamos lá. Como eu disse, eu sempre falo que você precisa de 3
pontos de costura para fazer a boneca, assim, por inteiro, tá? Em todos os processos, digamos, as roupas, a boneca, fechar a boneca, né? Então você precisa de 3 pontos. Eu vou mostrar aqui que é o ponto assim, que é 90% da boneca, é o ponto que você vai usar, tá? Que seria o ponto reto da máquina de costura, ou na mão, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, é o ponto atrás, tá? Mas antes, deixa só eu fazer uma explicação, tá? Por que eu digo que são 3 pontos? Porque o que é a boneca? Eu gosto sempre de mostrar isso para vocês, porque às vezes a gente complica a nossa vida achando que a boneca é uma coisa de mil e uma peças diferentes e muito difícil. Não, a boneca nada mais é do que você tem um tecido aqui, você tem outro tecido aqui, aí você junta esses dois. Aí para juntar esses dois, o que eu vou fazer? Eu vou costurar. Então daí você passa uma costura, daí você desvira isso aqui, coloca enchimento e fecha. Ponto. Essa é a boneca. A boneca é isso. Então, para eu transformar um tecido em uma boneca, é esse o processo, ó. Então, ó, o tecido juntado, desvirado, porque, olha, tá vendo que a costura tá escondidinha lá, né? Ali dentro. Então, ela foi desvirada e depois enchida e fechada. Por que fechada? Porque a gente precisa deixar um buraquinho para desvirar essa boneca. E aí, esse mini buraquinho é que a gente tem que fechar com uma costura. Então, o ponto reto, até você desvirar a boneca, encher, é o ponto reto que vai mandar. É esse ponto principal. Depois, para você fechar ali, você tem que fazer o ponto invisível. E ponto. Ponto. E pronto. Ponto. É isso. E aqui eu vou mostrar para vocês o ponto reto, que é o principal ponto para você já... Se você quiser começar a se aventurar nas bonecas, você já consegue começar. Sim. Daí agora eu vou mostrar aqui as agulhas, porque vocês também têm dúvidas. Ai, meu Deus, que linha que eu uso, que agulha que eu uso, que não sei o que, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver que tá entrando bastante gente. Bom dia, gente. Nossa, que legal. Às 7 horas da manhã a gente já tem 10 pessoas aqui assistindo. Que amor. Gostaram da Nissinha, né? Ai, a minha Nissinha é meu xodozinho aqui. Lori falou, tentei fazer à mão, mas perdia muito tempo para produção, mas é possível sim. Justamente, Mori. O que eu sempre falo? A máquina de costura, gente, ela é uma ferramenta maravilhosa de trabalho. É óbvio que no início a gente começa sem... E se você se apaixonar por aquilo, aí você compra uma maquininha. Ah, eu trouxe a minha maquininha que eu usava aqui. Eu vou ter que pegar para vocês porque ela é sensacional. Ela tá, inclusive, vocês vão me desculpar que ela tá péssima, tá? Ela tá amarela, tá feiosa, mas eu vou ter que mostrar para vocês porque essa máquina foi a máquina que eu comecei e que eu fiz muita boneca com ela. A Mauri perguntou, Thalita, quais os dias do chá de boneca? Eu faço live terças e sextas de manhã, tá? Eu alterno os horários, assim, da manhã, tá? É de manhã, período da manhã. Agora eu tô testando esse horário aqui, que é bem cedinho, porque eu gostei muito. Achei que ficou legal, pra mim é melhor também, o dia aí flui melhor mais pra frente. Então, deixa eu só pegar minha máquina e já volto aí. Ó, gente. Terça e sexta, isso. Ó, essa aqui foi a maquininha que eu comecei, ela tá toda amarela. Ó, é a Eugene Bella. Se eu não me engano, é a máquina, não sei se ela existe ainda, né? Mas ela é uma máquina inteira de plástico, inclusive por dentro. Então foi até difícil encontrar manutenção para ela, que na época da pandemia eu resolvi fazer máscara para um monte de gente aqui do condomínio, meus amigos e tudo mais. E
E aí, cara, ela entrou em colapso, daí eu tive que levar ela para manutenção, não queriam fazer manutenção porque ela é inteira de plástico, mas foi com essa que eu comecei a fazer boneca e na época que comecei a vender boneca, eu tava fazendo com essa aqui. Bom, então vamos lá para costura à mão, né? Então eu peguei aqui um tecidinho, ó, é um algodão cru, normal, tá? Aqui eu fiz um risquinho só pra gente ter uma ideia. E aí, que tipo de linha que a gente usa normalmente, tá? Essa aqui é uma linha de costura, normal, tá? Eu compro esse cone porque é o que eu uso na minha máquina atual, eu coloco o cone inteiro lá. Pode ser que se você for comprar assim para usar agora, para começar, né? Não tem a máquina ainda, dá para você comprar aqueles carretéisinhos menores, tá? Não precisa comprar esse cone enorme aqui, né? Se você vai começar a testar e tal, porque daí se você comprar daquele pequenininho, você consegue comprar um kit que tenha várias cores, por exemplo, né? Então talvez seja mais vantajoso. Nossa, eu tô sem óculos, a pessoa para cortar o negócio. Tá. E aí, a gente tem essa linha. Então, essa linha aqui é aquela linha que é 100% poliéster, tá? É linha de costura normal. Existe linha de algodão, inclusive eu quero testar, mas eu imagino que a linha de algodão, ela arrebente mais fácil, né? Ultimamente, eu ando querendo usar coisas mais naturais, assim, sabe? O mais natural possível. Mas é uma transição, né, que a gente precisa fazer assim aos poucos. Então todas as minhas linhas ainda são de poliéster, mas eu vou tentar mudar para linhas de algodão e tal. Agulha, tá? Aí você vai pegar a agulha. Se você for comprar uma agulha de mão, compra uma agulha de mão que seja grossinha, tá? Vamos conversar sobre a agulha aqui, ó. Já me perguntaram também marca de agulha. Gente, tanto faz se você está começando. Não vai ficar se apegando a essas coisas, não, tá? Mas assim, olha, eu normalmente uso e normalmente é o que eu encontro no armarinho, tá? É a agulha, essa aqui é da... Ah, nem é a da Coats, ó, NYBC, eu nem sei que marca que é essa aqui. Mas às vezes eu uso da Coats, às vezes da DMC, depende do que eu encontro no armarinho. Quero aprender a fazer boneca para vender. Você pode me falar se é fácil vender? Olha, eu não ensino a vender, tá? Eu ensino a fazer boneca. Mas vamos lá. Fácil vender é muito complicado dizer, né? Se é fácil vender, porque depende muito do tipo de boneca que você faz, de como que você coloca isso na internet, né? Porque hoje em dia é tudo na internet. Então você tem que colocar na internet de alguma maneira. Você tem que divulgar isso, né? Então, assim, é fácil vender? Olha, eu vou dizer que depois que eu entendi todos os meus processos, né? Que eu comecei a fazer minhas bonecas autorais, que isso foi o mais importante, porque aí eu tenho toda a autonomia, eu tenho assim, todo o processo nas minhas mãos. Eu sei o tempo que eu demoro, a criação foi minha, então eu posso fazer o que eu quiser, mudar o que eu quiser. A pessoa não vai encontrar essa boneca em outro lugar, né? Então isso também é muito importante. Se você faz de outra com o molde de outra pessoa, a pessoa pode encontrar em outro lugar. Se você faz essas conhecidas, então aí é mais difícil ainda, né? Então, todas essas coisas, se você tem um diferencial na tua boneca, todas essas coisas contam para você vender mais facilmente ou não. Mas é claro que você tem que fazer uma conjunção dessas coisas, né, de uma maneira que a pessoa, o seu cliente perceba o que você está oferecendo, porque muitas vezes a gente faz tudo isso, mas a gente não mostra para o cliente tudo isso. E daí ele acha que é só mais uma boneca, né? Daí vem com aquelas de
pedir desconto, porque, ai, nossa, tudo isso por uma boneca de pano. Então, ele tem que entender o que ele está comprando, né? Que não é só uma boneca de pano, né? Ele tem que entender os benefícios daquela boneca, tem que entender o que ela tem de diferente. Então, por isso que é todo um outro trabalho, assim, sabe? Eu não vou falar muito aqui sobre isso, até porque não é a minha proposta aqui, mas é basicamente isso, tá? Você tem que mostrar para o seu cliente o que a sua boneca tem de diferencial, enaltecer os diferenciais dela, você saber o tempo e tudo mais que você gasta naquela boneca, porque se a pessoa vier te pedir justificativa, né, te questionar, nossa, mas esse preço você tem na ponta da língua. Não, é esse preço sim, porque eu gastei X horas para fazer, porque eu isso, porque eu aquilo, entendeu? Então você tem uma justificativa para tudo isso, para todo o seu preço, né? Uma maneira de cobrar o preço justo para você e para a pessoa. A Nicinha falou, sou PCD e preciso ter algo para aumentar minha renda. Entendi. As bonecas são uma ótima maneira de você fazer isso, né? Uma renda extra e tudo mais. Então, eu vendo minhas bonecas, né? Então, eu acho que é sensacional, assim. Mas, realmente, é um trabalho, né? Você tem que fazer algumas coisas aí, criar o seu Instagram, enfim, postar fotos bonitas, postar pedaços do seu processo, tudo isso faz com que o cliente entenda o que você está entregando para ele. Postar estudos que você faz, o projeto que você faz da boneca, né? Mouri, as minhas autorais têm saído bem. Pois é, Mouri, justamente. É engraçado, porque a gente até sente uma mudança, assim, né? Aquela coisa da pessoa ficar pedindo, como que se diz? Desconto, falar, ai, mas eu vi em tal lugar com tal preço. Olha, da minha boneca você não viu em tal lugar. Você pode ter visto outra boneca em tal lugar, né? Agora, a minha boneca não. Minha boneca você só vai ver aqui, né? Então, isso faz a diferença. Isso te dá essa autonomia de falar, olha, o meu preço é esse. Infelizmente, se você não puder pagar, tudo bem, fica para outra vez e tal. Mas, né? É isso. Obrigada por ajudar a aumentar minha vontade de fazer boneca. Ah, que bom, Nicinha. Fico feliz. Então, vamos lá. Eu tava falando das agulhas, tá? Que vocês sempre me perguntam. Como eu disse, eu compro a agulha que eu encontrei no armarinho, tá? Mas essa aqui eu gosto muito das agulhas Coats, que elas têm uma partezinha que é douradinha. Porque o que acontece? Com o tempo, a agulha vai ficando assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ela vai perdendo esse banho que ela tem, porque a gente vai suando, né? Pega muito na agulha aqui. Então, aí ela fica difícil de deslizar, ela começa a ficar ruim de trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai. Ó, vocês estão vendo que aqui no meio ela tá com uma cor diferente, assim, ó. É por causa disso. Ela já foi perdendo esse tratamento que ela tem aqui, né? Não sei se é galvanizado isso, o que é. E aí vai ficando ruim, né? De deslizar e tudo mais. Então, se for uma agulha com maior qualidade, isso aqui acaba acontecendo mais tarde. Mas, gente, sério, assim, compra qualquer agulha de mão que você encontrar. Então, a agulha é agulha de mão, né? Costura de mão com ponta, tá? É essa agulha que se usa para fazer costurar na mão boneca de pano. Que número de agulha? Vou mostrar para vocês aqui, olha, essa aqui eu imagino, tá? Eu imagino porque eu não tenho anotado aqui qual que é o número dessa exatamente, que deve ser uma número 8, tá? Olha, essa aqui, deixa eu mostrar a diferença. Essa aqui é uma agulha número 8, tá vendo? Nossa, essa luz não tá ajudando muito. Número 8, tá vendo? Essa vem um pacotinho aqui de nem sei quantas agulhas, 20 agulhas, é ótimo esses pacotinhos, 20 agulhas, número 8. Essa aqui é uma agulha número 12, ó, você tá vendo como ela é bem mais fininha? Nossa, essa agulha, ela é muito fininha.
Então, o que acontece? A agulha de mão, quanto maior o número dela, tá? Aliás, quanto maior o número dela, mais fina ela é. Então, quanto menor o número, mais grossa ela é. Então, qual que eu indico se você for lá comprar agulha? Compra a agulha número 8, agulha número 7, tá? Eu gosto de usar a agulha número 9, tá? Porque eu já faço bordado, eu gosto de agulhas mais fininhas. Mas, para quem tá começando e vai fazer boneca, eu indico comprar o número 7 ou o número 8. Na verdade, eu me confundi, eu acho inclusive que essa aqui que eu mostrei pra vocês é a número 7, que ela é um pouco mais grossa ainda que a 8, tá? Então, compra essa. Beleza, pegamos a agulha, então, agulha de mão, pegamos a linha de costura, essa aqui 100% poliéster, mas pode ser uma que você tem aí em casa. Tá. O que eu indico também? Linha dobrada, tá? Sempre use a linha dobrada, porque assim fica mais resistente. Basicamente é porque fica mais resistente mesmo, tá? E aqui, vamos fazer aquele nozinho que eu ensinei alguns dias atrás aí, o nó invisível. Porque, olha, eu dobrei a linha, né? E aí aqui, passei dentro da agulha e aqui na pontinha ficou uma alcinha, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido, ele tá com um risco, né? Vou fazer aqui ao contrário para vocês enxergarem. Vou entrar aqui com a agulha. Vou fazer um micro pontinho. Ou seja, entrar de novo. Vocês veem que o algodão cru, ó, você consegue ver a trama muito facinho aqui. Eu não sei se tá conseguindo ver direito, mas... Entrei aqui, puxei. E daí aqui, olha, do outro lado... Eu vou puxando, 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 não puxo tudo. Aí eu passo aqui com a agulha dentro do lacinho, ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer um nozinho invisível. Ó, já ficou preso ali. E agora vamos ao nosso ponto atrás, que é o ponto, seria o equivalente ao ponto reto da máquina, tá? Então esse ponto, com esse ponto você faz tipo 95, 90% da boneca, tá? Você vem, ó, aqui tá o risco, tá? A gente tem que seguir esse risco, digamos que seja o risco do molde da boneca, tá? Então, você vem aqui. Aí, eu vou voltar no meu primeiro pontinho lá. Voltei. Aí, agora, eu vou entrar aqui mais pra frente, ó. Então, eu fiz esse ponto, terminei aqui. Eu vou entrar aqui, ó, com a distância de mais um ponto. E vou voltar lá no pontinho que eu tinha terminado anteriormente. Viu? Tá ficando torto porque eu tô fazendo, olhando pra câmera aqui, gente. Ó, de novo. Vou andar mais um pouco. Por que é ponto atrás? Porque eu sempre volto aqui no pontinho anterior. Por isso que é ponto atrás. Andei mais um pouquinho. E é esse ponto que você vai usar para juntar os tecidos, para fazer a emenda dos tecidos aqui, né? Fazer a costura principal da boneca. É esse ponto atrás na mão, tá bom? Lucy, você está aí ainda? Você entendeu? Todas vocês entenderam? Ficou claro? Por que eu digo que não precisa saber costurar para fazer boneca? É esse ponto, gente. Esse ponto aqui já mata 90% do... Mata 90% da boneca, ficou feio, né? Mas assim, do processo de fazer boneca. Ah, que bom, Lucy. Beleza. Então, é isso. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu acho que a gente conversou bastante sobre o costurar, saber costurar e fazer boneca, né? Vamos fazer um resuminho. Então, eu falei aqui sobre a questão de você
achar que tem que transpor uma pedra enorme para começar a fazer boneca. Não, você não precisa ser costureira para ser bonequeira. Você, quando vai fazer boneca, você aprende técnicas de boneca, não de costura. Então, você vai começar a fazer boneca para aí você ir aprendendo alguma coisa de costura para te atender a necessidade de fazer boneca, tá? Então, eu contei aqui que foi o meu caso, que eu comecei assim, eu não sabia nada de costura, comecei assim, e daí que eu fui melhorando um pouco na costura, isso é normal, evolução normal do ser humano, né? A gente aprende, graças a Deus. E é isso, aqui eu falei também que você não precisa já de cara começar com uma máquina de costura, né? E aí eu mostrei aqui no final o ponto atrás, que é o equivalente ao ponto reto da máquina de costura, que é o ponto que você vai usar para fazer 90% da tua boneca, pelo menos. Então, gente, eu tô querendo começar um movimento aqui nesse Instagram, então eu quero pedir para vocês que logo que eu terminar aqui, eu vou postar essa live, tá? E se você gostou dessa live, se você tem interesse em fazer boneca, se você, enfim, tá me seguindo aqui, gosta de fazer parte disso, eu quero começar uma comunidade aqui, pessoas que querem ser bonequeiras de verdade, né? Então, posta depois uma hashtag sou bonequeira, só para eu saber quem é que tá super interessada, que tá super aqui comigo, tá? Porque eu quero começar essa comunidade bem legal com vocês aí, tá? Então é isso, gente. Uma ótima terça-feira para vocês. Não são nem 8 horas da manhã ainda. A gente já vai começar o dia assim, olha, com a cabeça fervilhando de ideias e de vontades de fazer boneca. E é isso, gente. Até sexta-feira. Sexta-feira de manhã tem mais uma live. Não sei ainda se vai ser um chá de boneca ou um bonecando ao vivo. Veremos ao longo da semana o que eu me decido. Um beijão e até a próxima. Um bom dia para vocês.